Assalamu alaikum, meu povo! Tiago Damasceno para mais um vídeo do História na Medina e hoje o assunto é tenso. Ataques a mesquitas que vêm ocorrendo aqui no Brasil desde o final do ano passado. Uma mesquita foi atacada em Ponta Grossa, no Paraná, e outra em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Isso mostra o crescimento da islamofobia e da intolerância religiosa como um todo. Então, vamos falar sobre isso hoje. Precisamos falar sobre isso. Vou comentar as notícias, falar a minha opinião nesse quadro que é o Trocando Ideias. Então, vamos lá. 26 de novembro de 2021, sexta-feira, a mesquita Imam Ali, em Ponta Grossa, no Paraná, foi atacada. Os invasores arrombaram uma porta lateral da mesquita e entraram, queimaram o Alcorão, queimaram também um quadro que descrevia as bases da religião islâmica e também quebraram cordões de oração, rosários, em árabe, masbah. Tinha outros objetos de valor lá dentro, TV, aparelho de som, aparelho de projeção, mas nada foi roubado, o que indica que o crime foi motivado por intolerância religiosa apenas, já que nada foi roubado. Segundo Ali Mustafa Ataya, assessor jurídico da mesquita, abre aspas, foi como se queimassem um muçulmano por dentro. Queimar o Alcorão é uma ofensa muito grande, fecha aspas. Sim, queimar o Alcorão é uma ofensa mesmo muito grande. Para a gente compreender esse ponto de vista, pense se você é cristão, alguém queimando a Bíblia, se você é budista, alguém queimando a doutrina de Buda, enfim, alguém queimando o livro principal da sua religião, como é o Alcorão, no caso, é o principal livro da religião islâmica. Na teologia islâmica, a relevância do Alcorão é que ele é o discurso divino, ele não é considerado o discurso do profeta Muhammad. O profeta Muhammad foi um transmissor da mensagem divina para o arcanjo Gabriel, que recitava para o profeta Muhammad, e aí ele recitava para os seus companheiros, que foram registrando por escrito e com o tempo criaram o Alcorão como livro. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando isso. Então a relevância teológica do Alcorão é essa, é o discurso divino, é o discurso de Deus. E tem também a importância literária e histórica. Em termos literários, o Alcorão é poesia pura, tem muitos trechos poéticos, prosa poética, como a gente chama aqui no Ocidente, e historicamente ele é uma fonte histórica importantíssima porque ele é o registro dos primeiros tempos dos muçulmanos. Então, se a gente quiser saber como era a vida dos primeiros muçulmanos, o Alcorão é uma fonte histórica, sem sombra de dúvida, é uma grande fonte histórica, fora que também tem registros de mitologia árabe, de as narrativas bíblicas, enfim, notícias da Arábia naquele contexto ali, século VII. Então é uma fonte histórica também valiosíssima. Não precisa ser muçulmano para você achar chocante esse crime de queimar, invadir uma mesquita, queimar o Alcorão. Eu não sou muçulmano, mas eu tenho um respeito muito grande pelo Alcorão, uma reverência. Então, fico chocado com essa coisa. Quando eu li a notícia, fiquei espantado. Tenho a mesma reverência se fosse uma Bíblia sendo queimada, ou mesmo um ícone católico também sendo chutado, quebrado, que a gente já viu isso por aí. Então, são objetos que eu tenho grande respeito. Então, essas notícias eu acho assim cabulosas, como se diz. O outro ataque foi entre 1 e 2 de janeiro deste ano, no caso, na mesquita islâmica do bairro Santa Isabel, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, entre 1 e 2 de janeiro, já aqui de 2022. Provavelmente essa mesquita, em Ponta Porã, foi atacada a tiros. O sheik responsável era o sheik Mahdi Ali Puro. Ele estava viajando e quando ele retornou, ele percebeu marca de tiros nas paredes e nas grades de ferro da mesquita. A polícia foi lá e encontraram projéteis de uma pistola calibre 9mm. Então a polícia está investigando o caso para dar uma resposta à comunidade de Ponta Porã. Eu falei provavelmente atacada a tiros porque ou a mesquita foi atacada diretamente ou indiretamente recebendo bala perdida. Mas de todo modo a mesquita foi atacada, ou de forma direta ou indireta. Então, até este dia que eu estou gravando aqui, 16 de janeiro, essas são as notícias. Nesse caso da mesquita de Ponta Porã, temos que aguardar a conclusão da investigação da polícia para saber se de fato a mesquita foi atacada de forma direta. Mas mesmo se tenha sido alvo de bala perdida, foi um ataque indireto. E o crime de intolerância religiosa
que é o que tudo indica, que na verdade que aconteceu no primeiro caso e até então pode ter acontecido nesse segundo caso, em Ponta Porã, é um crime previsto no artigo 208 do nosso Código Penal. Eu vou ler aqui esse trecho do Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Enfim, a intolerância religiosa vem crescendo no Brasil. Terreiros também estão sendo atacados, sempre foram atacados, na verdade. Então, vem crescendo neste país bolsonarista. Por que eu uso essa expressão país bolsonarista? Não quer dizer que o Bolsonaro é culpado de tudo. Não estou falando que o Bolsonaro atacou mesquita nenhuma. Bolsonaro é pessoa física. Mas esses tempos de Bolsonaro, de bolsonarismo, eles legitimam, são tempos cruéis que legitimam fake news, discursos anti-ciência, ataque a funcionários públicos, a religiões, a instituições públicas e a violência crescendo, muita gente se armando, muito discurso de ódio contra minorias, contra negros, mulheres, enfim. Infelizmente isso vem crescendo no Brasil e o Brasil vai ficando um país cada vez mais perigoso. E quando a gente tem um presidente que quando ou fala a favor disso ou se cala perante absurdos, então essas pessoas desequilibradas, violentas, elas encontram respaldo para fazer o que querem. E continuam propagando fake news, discurso de ódio e atacando as pessoas. Então, infelizmente, isso é um problema grave e nós temos que combater com educação, com políticas públicas sérias, enfim, combatendo também a desigualdade de renda, as fake news, enfim, uma série de medidas que precisam ser feitas para combater essa onda de violência, de ódio, de estupidez, de idiotice, sabe? De mau caratismo. Enfim, a gente tem que combater isso e construir um país decente para se viver, que garanta os direitos civis mínimos de todo mundo. Então, temos que construir um país e está muito difícil devido a esses tempos violentos que estamos vivendo. Para você saber mais sobre islamofobia, eu tenho uma playlist no canal, 3 vídeos explicando as origens da islamofobia. Então, se você está vendo isso aqui pelo YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima. E é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Eu relatei as notícias e, enfim, já falei o que eu penso sobre isso e como podemos remediar, mas são medidas a médio e longo prazo, porque a curto prazo a gente vai, infelizmente, continuar sofrendo com este país do jeito que está. Então, agradeço a audiência mais uma vez. Comente, curte, comente o que você acha sobre isso. Compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Siga o História na Medina no Facebook e no Instagram. Também se inscreva no canal. Vamos aí divulgar esse conteúdo se você acha interessante discutir história árabe islâmica, religião, ciências humanas como um todo. Agradeço pela audiência e até a próxima.